Quem é que sabe? Qual é o salmo que vamos estudar nessa noite? 121. Salmo 121, em continuação da nossa série Peregrinos nessa Terra. Salmos 121. Grande maioria são salmos curtinhos, né? Mas com profundidade teológica para nós nessa noite. Salmos 121. Os irmãos acharam? Amém. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Os irmãos podem assentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, estamos estudando essa série, os cânticos de peregrinação, e nós falamos semana passada, né, que eles vêm ao encontro do que nós estudamos ali nas doutrinas de Deus. E esses cânticos de peregrinação, né, como falamos semana passada, vai do 120, Salmo 120 ao 134, é uma classificação, né, um grupo de salmos dentro do livro de Salmos, e nós falamos semana passada, né, de forma grande, né, o livro de Salmos ele é dividido em 5 rolos, em 5 livros distintos, e tem várias subdivisões. Na nossa Bíblia que ele é unificado, né? Mas originalmente ele é separado. Mas isso não reduz, né, a importância dos salmos para a nossa vida, e especialmente aqui então dos cânticos de peregrinação, né? Vou te pedir um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Elcio. Desligou a sair. Irmãos, espero que até semana que vem a gente esteja com isso aqui já mudado. A mesa já chegou para o pessoal, falta só a parte de fiação, a medusa. A gente vai conseguir resolver esse som chato aqui. Tá? Mas até lá, né, vamos tentar ouvir da melhor forma possível. Ou se tivesse a corneta, a gente usava a corneta, né, como era antigamente, resolvia tudo. Mas vamos lá. Então, originalmente, né, do 120 ao 134, cânticos de romagem, cânticos de degrau, cânticos de peregrinação. Falamos semana passada e ressaltamos hoje, né? Este grupo de salmos, ele era lido, era entoado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém para adorar, né, para sacrificar em Jerusalém. E são salmos não só de adoração, mas salmos de refrigério, salmos de força para aquele peregrino que está caminhando para Jerusalém. E cada um dos salmos tem uma característica diferente desse grupo de salmos que estamos aqui apresentando. E o peregrino, ele saía da sua terra, da sua vila, da sua tenda, né, onde ele estava longe de Jerusalém, e rumava a Jerusalém nas festas solenes. Festa da Páscoa, festa do Pentecoste, festa do Tabernáculo, festa da colheita, entre outras festas. E conforme citamos semana passada, e não vamos ler o versículo, mas só citar para que os irmãos lembrem, nós podemos ver isso lá no Novo Testamento também, lá em Lucas 2, 41 a 42, a referência dos pais, né, de Jesus saindo da onde estavam, indo a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, ou seja, fazia parte da cultura saírem da onde estavam e irem a Jerusalém nestas festas solenes. E o que caracteriza
profundamente estes salmos, é o que nós falamos semana passada, e também eu sou obrigado a repassar caso alguém não tenha visto, né? É que nós somos aqui apresentados, não somente nós, mas também, especialmente esse povo aqui que peregrinava, como peregrinos e forasteiros na terra, rumando à cidade do rei. Ou seja, eles estavam lá na sua terra onde eles moravam, né? No Salmo 120 nós vimos, né, aqui na cidade de Meseque e habitando nas tendas de Quedar, e nós falamos semana passada, né, a cidade de Meseque na Ásia Menor, as tendas de Quedar no deserto da Arábia Saudita, que hoje nós conhecemos, né, locais distantes. Né, os outros salmos, os salmistas estão em outros locais, né, mas só para a gente ter uma referência geográfica, eles estavam distantes de Jerusalém. E nós falamos que eles estavam distantes de Jerusalém, passando por momentos de perseguição, de opressão, de intriga, de guerras, né, de todo tipo de pressão contra a vida deles. Mas eles sabiam que, diante de todo este arsenal do inimigo, do mundo, mentiras, desilusões, eles sabiam que se chegassem à cidade do rei, eles encontrariam paz diante ali do sacrifício, da adoração na cidade de Jerusalém. Então, lá em 1 Pedro, né, nós citamos também 1 Pedro 2,11, né, nós somos marcados, citados como peregrinos e forasteiros. Lá em Hebreus também, em Hebreus 11:13 a 16, também citamos na semana passada, também somos chamados de estrangeiros e peregrinos nesta terra. Inclusive, Hebreus vai dizer, olha, se nós nos lembrássemos de onde saímos, nós desejaríamos voltar. Mas, na verdade, nós estamos rumando para uma pátria celestial superior a qualquer local que nós tenhamos saído. E essa deve ser a nossa visão sempre, como peregrinos e forasteiros nesta terra. Não é voltar da onde nós saímos, mas rumar para essa pátria celestial, onde há o nosso descanso eterno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, é algo natural do nosso coração, muitas vezes querer voltar à nossa terra, né? Eu estou falando nossa terra, mas eu sou de Porto Alegre. Mas tem gente que quer voltar para a sua terra natal. E é algo normal, natural, a gente não está falando exatamente disso, né? Mas nós precisamos entender com essa passagem que nós devemos nos desapegar desta terra. Nós devemos nos desapegar de tudo isso que nós vivemos aqui. Continue trabalhando, continue fazendo negócios, continue estudando, continue dando o teu melhor lá fora, neste culto comum que nós já pregamos lá fora. Mas dentro do teu coração tenha ciência, conhecimento, entendimento que nós somos forasteiros nesta terra e nós seguimos caminhando para essa pátria celestial que o Senhor está preparando para nós. Aleluia. Nós falamos semana passada, o peregrino ele caminha, ele para, ele monta a tenda, ele faz negócios, ele compra, ele vende. Se naquele momento não está mais bom, ele desmonta a tenda, volta a caminhar. Assim somos nós, estamos fazendo tudo isso aqui nessa terra, trabalhando, fazendo negócios, montando nossa tenda, desmontando a nossa tenda, mas seguimos sendo forasteiros nesta terra. E o forasteiro ele não é aceito na terra que ele está passando. Irmãos, se quiserem trocar o microfone, ele não é aceito na terra que ele está passando. Ele é visto, ele é rejeitado. Tem até um filme antigo, vou ficar sem as duas agora. Glória a Deus, vamos tentar no gogó, irmãos. Eu vou longe só na voz. Tem até um filme antigo do Rambo. Quem é que via Rambo aqui? Eu via Rambo, tá? Não tenho vergonha de dizer. Que o Rambo, ele era um forasteiro. Estava passando por uma cidade lá e não queriam ele naquela cidade. E começaram a perseguir ele, tentar matar ele, e ele faz aquelas matanças que o Rambo sempre faz. Mas ele era um forasteiro. Ele não foi aceito naquela cidade. Nós também somos assim. Nós somos forasteiros aqui neste mundo, nessa cidade, neste bairro, nesse estado, nesse país. Nós somos forasteiros. E a verdade é que nós não somos aceitos verdadeiramente. As pessoas hoje em dia nos suportam, nos aceitam de maneira assim, a lei permite. Mas o crente fiel, ele não é aceito.
O crente santo, ele não é bem visto. Na verdade, ele é perseguido, ele é escarnecido, levantam mentiras e perseguições contra ele, como vimos ali no Salmo 120. Mas este crente fiel, ele precisa ter em mente exatamente isso, que ele é forasteiro, é peregrino, e há um descanso eterno na cidade do Rei, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João 16:33 diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estes salmos, eles não estão nos passando simplesmente vitória, como nós vamos ver adiante, mas ele está dizendo, nós vamos ter tribulação, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter limitações, mas precisamos nos animar em Cristo Jesus, porque a vitória é daquele que crê, a vitória é do santo, do justo perante o Senhor, aleluia. E aí resta-nos a pergunta que fizemos na semana passada, será que temos vivido como peregrinos e forasteiros neste mundo? E esta pergunta é cabível pelo seguinte, irmãos, você passa bem em tudo que é lugar que você passa? Não é rejeitado? Tem uma vida tranquila? Não é perseguido no trabalho? Quando está tudo bem lá fora, alguma coisa está errada com a gente. Porque nós não somos chamados a mentir, nós não somos chamados a enganar, nós não somos chamados a fazer coisas erradas lá fora, e portanto recebemos este carimbo na testa, que nós somos crentes, que nós somos cristãos. Mas a verdade é que aquele que é servo, aquele que é crente em Jesus Cristo, ele não vai ser mal educado lá fora, ele não vai ser grosso, mas ele vai ser sabedor que em algum momento da sua vida, ele vai ser perseguido, se verdadeiramente ele for peregrino e forasteiro nessa terra. Aleluia. Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, onde eu tinha um cargo de chefia, e uma vez a dona da empresa chegou para mim, ela queria resolver um problema com alguns funcionários, e ela disse para mim assim, tu pega e fala isso, isso, isso. E o que ela queria que eu falasse era mentira. Eu estava há pouco tempo na empresa, e eu disse para ela, olha, eu não vou falar isso que tu está querendo. Ah, mas por quê? Porque é uma mentira. E eu não vou mentir. Porque a gente fala outra coisa, mas não uma mentira. A partir dali, ela me olhou contra os olhos e nunca mais foi a mesma coisa. Ela foi lá e falou o que ela queria que fosse falado, a mentira, e nunca mais a gente teve a mesma relação. Né? Ou seja, nós somos taxados. Há um carimbo na nossa testa que nos diferencia. Esta diferença ela não pode ser somente visual, como nós temos falado aqui. Não é porque eu me visto como crente, como assembleiano, que eu sou servo. O servo, ele vive de acordo com a vontade de Deus. Ele é um peregrino, ele é um forasteiro, ele é visto como forasteiro, como peregrino, e o seu interior é o interior de servo, de um homem sem mácula, de uma mulher sem mácula, que vive de acordo com a vontade do Pai. Aleluia! E este Salmo 121, ele vai tocar em 3 pontos importantes para nós aqui nessa noite. A providência de Deus sobre a nossa vida. A perseverança dos santos. Ou seja, a gente tem que perseverar para esperar de Deus um retorno. E a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Se a gente puder dividir esse salmo em pedaços, né, e a maneira que eu estudo a hermenêutica, eu preciso ter essas divisões para entender, e eu vou passar para os irmãos. A gente pode dividir em 4 partes. Verso 1 e 2 fala sobre providência divina, né, onde fala que o socorro vem do Senhor. Verso 3 e 4, perseverança dos santos, o Deus que não dorme. Versos 5 e 6, cuidado paternal de Deus. Deus é a sombra protetora. E versos 7 e 8, a perseverança dos santos. Deus guarda a preservação, dos santos. Deus guarda a alma. Vamos ver o ponto 1, então. O socorro do crente vem do Criador, que é a providência divina. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem no Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, quando ele está falando
eu elevo os olhos para os montes, ele está falando exatamente de levantar, de olhar para cima, ou seja, o peregrino está caminhando para Jerusalém, ele está indo para Jerusalém, ele está passando por toda a tribulação, por toda a dificuldade para chegar na cidade do rei, mas ele eleva os olhos para os montes e olha para os montes, buscando algo através daquele monte que ele está vendo, através daquela colina, através daquela montanha. Mas o fato é que, e aqui é importante salientar isso, o socorro dele, a ajuda dele, não está no monte, não está na colina, não está na montanha. Talvez na nossa perspectiva, na nossa visão, nós erguemos nossos olhos e nós olhamos para os montes que aparecem na nossa vida. E nós procuramos socorro nesses montes. Como falamos aqui, seguidamente, para que os irmãos entendam. Olhamos para o monte do profeta, para o monte da profecia, para o monte do evento gigante, lá do... não vou citar lá daquela cidade, né? Nós olhamos para tantos montes que aparecem na nossa frente buscando o socorro. Mas o socorro não está nesses montes. A ajuda não está nesses montes. Ele olha para o monte, porque ele olha naquele monte uma criação. Quando o salmista olha para o monte, ele sabe que aquele monte foi feito por um Criador. E ele busca o socorro no Criador daquele monte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele diz, ele olha para o monte e pergunta, de onde me vem o socorro? O monte poderia dar o socorro para ele, como era comum nos povos daquela época. Acreditavam no Deus do mar, no Deus do rio, no Deus da colheita, no Deus do céu, no Deus da chuva, no Deus da noite. Aqueles povos naquela época botavam em tudo que era natural, nas obras criadas, eles colocavam na conta de deuses. Portanto, seria algo comum buscar o socorro do monte. Mas este salmista estava buscando socorro no Criador do monte. Isso nós vamos ver aqui adiante, aleluia. O Salmo 124, verso 8 diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deuteronômio 33, 29 diz, bem-aventurado és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é o nosso socorro. O salmista reconhece que ele precisa de socorro. E esse socorro, ele não é autossuficiente, meus irmãos. Não é algo que eu creio, não é algo que eu faço pela minha inteligência, pela minha intelectualidade, pelas coisas que eu faço na obra de Deus. Esse socorro não é autossuficiente, mas ele vem do Senhor para refrigerar a nossa alma, para nos auxiliar nessa caminhada, aleluia. Socorro vem do Senhor. Esse Senhor é aquele Senhor que nós já conhecemos do hebraico, né? O Yahvé, é o Deus da aliança. Não é um Deus genérico, não é qualquer Deus, não é uma força impessoal, não é uma sorte do destino. Irmãos, tem crente colocando as suas vitórias na sorte, no destino. Os astros confabularam para que tudo desse certo. Ora, se não for o Senhor para nos acordar pelo dia, nós não podemos respirar. Se não é o Senhor que nos leva e traz o trabalho, nós não chegaremos com segurança. É o Senhor que nos guarda. Não há nada em nós que possa ser usado para benefício próprio se não for pela boa vontade de Deus. Aleluia! Porque Ele é o Deus da providência. Glórias a Deus. A noite pertence a Ele, o dia pertence a Ele, o sol pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. O ar que respiramos pertence a Ele. Portanto, creia neste Deus da providência. Creia neste Deus que tudo faz, que tudo opera na vida do servo de Deus. E isso é importante, eu vou falar mais adiante também sobre isso, irmãos. É necessário ser servo. É necessário ser servo. Deus não abençoa qualquer um. Tem que ser servo dele. Romanos 11, 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
Então nós já falamos também sobre isso aqui. Se você respira, dá glória a Deus. Se você tem os seus negócios, dá glória a Deus. Se você trabalha numa grande empresa ou é um funcionário público destacado, dá glória a Deus. Tudo vem pelas tuas mãos. Se você é um porteiro, dá glória a Deus. Se você é um segurança, dá glória a Deus. Se você trabalha em qualquer local, irmãos, dá glória a Deus. Bendiga o nome do Senhor. É Ele que tem providenciado sustento para a tua casa, para a tua vida, aleluia. Nós temos a mania de dizer, não está bom do jeito que está, eu preciso de mais. Nós falamos a outra vez da grama do vizinho que é mais verde. Então nós temos essa mania de olhar para o lado e achar que o que nós temos não é bom. Mas se nós cremos neste Deus da providência, tudo que Ele nos dá é bom, é agradável e vem da vontade dEle para nós. Agora, esses dois versos, como se conectam com Cristo? Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. O salmista, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, ele está revelando lá no Antigo Testamento Cristo, que por ele foi feito todas as coisas. Aleluia! Cristo é o socorro definitivo de Deus para o seu povo. Ele não veio apenas para nos ajudar em problemas temporais. Eu conversava com uma pessoa essa semana, e aqueles debates que eu gosto, eu sou como diz o gaúcho, eu dou um boi para não entrar. Será que a obra da cruz foi imperfeita? A obra que me livrou do pecado e me levou para o Salvador, me fazendo filho da adoção? Esta palavra que, como muitos falam, até de maneira, é meio pejorativo, mas que fala desde você limpar os teus dentes, até casar, como ter as tuas relações, como trabalhar, como fazer negócio, essa Bíblia tem tudo para nós. Por que eu preciso tanto ser revelado? Por que eu preciso tanto de profecia? Será que se nós lêssemos esta palavra, não seria o suficiente para nós? Porque esta palavra, do velho ao novo, nos aponta este Cristo ressurreto, este Cristo salvador, esse Cristo que nos dá vida, esse Cristo que nos mostra o caminho que devemos seguir, este Cristo que nos mostra que, olha, tudo nesta terra pertence a mim e foi feito através de mim. E se nós seguirmos esta palavra, a vontade dele, que é tão simples, isso já nos basta. Mas nós escolhemos outros caminhos. Esquecemos que somos miseráveis pecadores. E às vezes a gente acha que indo de um lado para o outro, buscando bênção aqui, bênção lá, tudo vai ser melhor. E Deus é soberano, Ele até pode fazer alguma coisa, eu creio nisso. Mas precisamos entender a cada dia que somos pecadores e precisamos da sua graça na nossa vida, para vivermos segundo a vontade dEle, olhando para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! A nossa fé, irmãos, não é a fé dos montes, mas a nossa fé é a fé do Criador do monte. Aleluia! Entenda isso. Nós não podemos ir atrás da criatura, nós temos que ir atrás do Criador, daquele que nos sustenta, daquele que nos ajuda, aleluia. Ponto 2, versos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá aquele que te guarda. É certo que ele não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Veja que aqui ele sai do verso 1 e 2, que ele está na primeira pessoa, dizendo, olha, eleva os meus olhos para o monte, o meu socorro vem do Senhor. E ele passa para o que a gente chama de segunda pessoa, né? Ele fala, não deixará vacilar o teu pé. Aqui os teólogos não sabem se ele está falando para alguém ou ele está citando algo para ele mesmo. Mas o fato é que a palavra nos deixa muito claro o que ela está querendo dizer. O Salmo muda de uma confissão
né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, para uma promessa, né? Não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não tosquenejará. Aleluia! Né? Há aqui, irmãos, uma palavra chamada vacilar, né? Que comunica uma ideia de escorregar, de tropeçar. E a gente sabe, quem já andou aí no interior, estrada de pedra, né? Às vezes quando é muita pedra, o próprio carro patina. Imagina o pé, né? O cavalo também patina. E se entrar ali de mau jeito, quebra o pé, torce o pé. Então, caminhar no deserto era difícil, seja de dia, seja de noite. Havia pedra, havia buraco, havia animais peçonhentos, havia animais de grande porte, haviam ladrões, havia todo tipo de problema. Mas o salmista está dizendo, ele não permitirá que os teus pés escorreguem, né, que teus pés vacilem, que tu tropece. O peregrino está caminhando por momentos difíceis, por terrenos difíceis. Assim somos nós hoje. Caminhamos por terrenos difíceis nessa vida. Passamos por dificuldade financeira, passamos por problemas de saúde, passamos por problemas políticos no país, por insuficiência, muitas vezes, nos nossos salários. Nós passamos por problemas. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que o Senhor vai nos guardar, não vai permitir que os nossos pés vacilem, que nós venhamos a perder a fé e a esperança em Cristo Jesus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus nos ilumina, nos mostra o caminho que nós devemos seguir, né? Fugiu a palavra, encaminha, nos mostra, nos leva pelo caminho correto, de forma que nós não venhamos a tropeçar, a cair, a fraquejar, aleluia. O salmista, ele não está dizendo que o crente nunca enfrentará quedas, cansaço ou sofrimento, mas ele está dizendo que Deus vai nos sustentar. Creia nisso nesta noite, meu querido. Deus te sustenta, o Senhor te sustenta no momento de aflição, no momento de perigo, no momento de limitação. Porque aqui tem mais uma parte do verso que diz: não dormirá aquele que te guarda. E este guardar, quer vigiar, quer proteger, quer zelar, está falando do vigia. Este guardar aparece 6 vezes neste versículo. O salmista está enfatizando que o Senhor guarda, o Senhor guardará, o Senhor guarda. Ele está dizendo, olha, não deixará vacilar o teu pé, aquele que guarda não tosquenejará. O Senhor te guarda, Ele não é um segurança humano, Ele não é um homem natural que dorme, que se distrai, não, Ele está ali atento, guardando o seu servo e livrando do mal. Certa vez, como síndico, tem muitas histórias de síndico, os moradores diziam, olha, o guarda da noite está dormindo e tal. Na época a gente não tinha câmera, a gente teve vários guardas. Aí um dia de noite, acho que era 3 horas da manhã, alguma coisa assim, eu acordei e fui lá, na guarita. E o cidadão estava lá, roncando. Ele nem me viu chegar, tirar uma foto dele e sair. Deixei ele dormindo. E claro que depois a gente deu um jeito na história. Mas o ser humano é isso aí. O ser humano falha. Ele é limitado. Ele erra. Ele tem os seus anseios, os seus desejos, as suas frustrações. A política muitas vezes move as nossas decisões, as nossas atitudes. Hoje eu estou contigo, vamos lá, eu vou te ajudar, eu vou trabalhar na obra. Daqui a pouco muda uma coisinha ali, já abandona e vai para outro lado. A gente vê muito isso. Mas o salmista está dizendo que Deus guarda. Deus guarda e Ele não abandona. Ele guarda aquele que é o seu servo e Ele não deixa sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É proposital esta insistência, irmão. Que o Senhor não dorme, o Senhor guarda. O Senhor não dorme, Ele guarda. O ser humano dorme, o ser humano se cansa, o ser humano tem limites.
mas Deus não nos abandona de forma nenhuma. Ele é o guarda de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 33, 18. Alguém lê para nós? Bem alto. Salmo 33, 18. Mas o Senhor protege aqueles que temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Amém. O Senhor protege os que o temem. Eu falei antes, tem que ser servo. O servo, ele teme. O Senhor não guarda, não protege a qualquer um. Salmo 37, 28. Porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Há a preservação, ao cuidado, ao zelo do Senhor pelos seus santos. E como podemos ver Cristo nessas duas passagens, nesses dois versos? Porque o Senhor é aquele guarda que guarda as ovelhas, é o bom pastor. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor é o bom pastor que vai guardar os seus servos, aqueles que mantiveram a fé, a esperança, guardaram a palavra, viveram segundo a sua vontade. Deus não dorme, Ele é o guarda de Israel. Cristo não dorme, Ele é o nosso bom pastor. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor intercede por nós, Ele intercede pelos seus servos, Ele intercede por aqueles que amam a Ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabemos que temos alguém que zela por nós. A vida do crente é diferenciada. A morte do crente é diferenciada. Nós vivemos para Cristo e morremos para Cristo. Porque sabemos que Ele intercede por nós, que Ele está à nossa frente, que Ele está nos ajudando. Terceiro ponto, a proteção do crente está na presença próxima do Senhor, cuidado paternal, versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te molestará, nem à noite a lua. Novamente, é o mesmo verbo hebraico, chamar, que é o guardar, e ele está acrescentando, o Senhor te guarda, o Senhor é a tua sombra. Esta sombra lá no hebraico antigo, é realmente um local de refrigério, é um lugar de cobertura. Ou seja, quando o peregrino encontrava uma sombra, ele sabia que podia descansar. Só que essa sombra, ela tinha mais uma característica, era a sombra à direita. Significa que aquilo que está à direita é aquilo que dá proteção, é aquilo que está próximo de você. O salmista está dizendo que o Senhor que guarda, que é a nossa sombra à nossa direita, Ele está nos guardando muito próximo. Ele não é um Deus longe, mas é um Deus de perto. Um Deus que está nos sustentando próximo a nós. Portanto, devemos crer que Ele está conosco e o sol não vai nos molestar, nem a lua trazendo frio à noite, porque o Senhor é a nossa sombra à direita, nos guardará de pertinho, para que o mal não toque a nossa vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lugar de proximidade, de apoio, de defesa. O Senhor, Ele não está... O Salmo não está dizendo que Ele está somente acima de nós, mas Ele está à nossa direita, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, uma presença íntima, um cuidado pessoal, uma proteção constante com a nossa vida. O Senhor nos guarda o tempo todo. Quando Ele está falando que o sol não vai incomodar, nem durante a noite a lua, significa que o ciclo da nossa vida de 24 horas, que o Senhor nos guarda o tempo todo. O Senhor está nos guardando. Precisamos crer, irmãos. Tem gente que tem medo de dormir de luz apagada, que tem pavor noturno,
tem gente que tem medo de sair na rua, tem gente que fica ansioso de sair na rua, tem gente que tem ansiedade de estar no meio de outras pessoas, tem pessoas crentes que têm tantos problemas, né, de cunho intelectual, psicológico. Basta crer, irmãos, basta crer que o Senhor é quem guarda, o Senhor está à nossa direita, o Senhor está nos guardando, o Senhor vai à nossa frente como um general de guerra, nos auxiliando em todo o tempo, nas 24 horas do dia. Aleluia! Eu li um testemunho de 2 missionários suecos, acho que era sueco, que eu achei fantástico. Era um casal bem novinho, 19, 20 anos, se eu não me engano. Eles saem da Suécia lá em 1900, e lá vai bolinha, e vão para o Congo ser missionários. Vai eles e vai mais um casal. E chegando lá no Congo, de cara, eles pegam malária, e eles estavam em direção, indo para uma tribo muito distante. E chegaram naquela tribo com malária, e o chefe da tribo não deixou eles ficar dentro da vila ali, da tribo. Enfim, eles tiveram que subir um monte e fazer lá uma cabana. E a irmã do casal principal, que eu não lembro os nomes, aqueles nomes difíceis, ela ficou grávida. E os 4, né, os 2 casais, com malária. E esse casal principal, o homem morre, depois a irmã dá à luz e acaba morrendo alguns dias depois. E a criança, o outro casal pega para cuidar uns dias e diz assim, não, a gente não pode cuidar dele. E deixam ele no Congo e vão embora. E lá, o grupo de missionários no Congo pega e dá aquela criança para um casal americano. E o casal americano leva para os Estados Unidos. Não, eu contei errado, o homem não morreu. O homem não morreu. Mas o homem não queria cuidar da criança. Agora eu lembrei. O homem não queria cuidar da criança. Então eles acabaram dando a criança para o casal americano e o casal voltou para os Estados Unidos. Passados anos, aquela criança cresceu, trabalhando na igreja, tal. Chega uma revista missionária para ela. E ela lê aquela revista e ouve falar de um casal sueco no Congo, papapá. E ela, opa, tem uma coisa diferente aqui. Começou a investigar e descobriu que aquele casal eram os pais dele. Pai dela. E aí ela foi para a Suécia, atrás do pai. Né? Chegando lá, ela encontrou a família nova do pai e os filhos, né, os meio-irmãos dela, e os filhos disseram assim, olha, nem tenta falar com o pai porque ele nunca mais quis nada com Deus. A partir do momento que a tua mãe morreu, ele esqueceu Deus e não quis mais saber de Deus. Ele não suporta que ouça falar em Deus. Ela disse, não, mas eu quero ir lá, de qualquer forma, falar com ele. E ela foi lá, e no que ela chegou e se apresentou, o homem já começou a chorar. E ela começou a falar de Deus, e ele, não é para falar. Aí ela assim, mas pai, Deus me guardou até aqui. Vocês tiveram malária, a mãe morreu, tal, mas Deus me guardou para que eu estivesse hoje aqui contigo. E aí aquele homem começou a chorar e aceitou de Jesus de novo na sua vida. Eu resumi bastante aqui, cheio de erros, mas para dizer o seguinte, Deus não dorme, irmãos. Pode passar anos, pode passar uma vida, pode passar muita coisa na nossa caminhada, mas Deus não dorme. Ele faz a obra necessária para salvar aquela alma necessitada. Precisamos crer neste Deus que nos guarda às 24 horas do dia. Que traça o nosso caminho, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir, aleluia. O Salmo 17:8 diz, guarda-me como as meninas dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Este é o Deus que nos guarda. Cristo é a presença de Deus conosco. Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, este Deus que está presente na nossa vida é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é Deus conosco, presente na nossa vida. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Venha Cristo, descansa em Cristo, coloque a tua vida em Cristo Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E por fim, ponto 4, a esperança do crente está na preservação eterna da sua alma. Versos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre, aleluia. Aqui é o clímax do salmo, irmãos. O Senhor guarda do mal, de todo o mal. O salmista está deixando muito claro que não há algo que Ele não possa nos guardar. Não há influência que Ele não possa nos livrar. Não há maldade que Ele possa nos livrar. Não há fofoca, não há briga, não há dissensões que Ele não possa nos socorrer. É Ele que nos guarda. E Ele traz a resposta, o que Ele guarda? Ele está dizendo aqui, Ele guarda a tua alma. E esta alma é tanto espiritual quanto fisicamente. Ele guarda o teu corpo físico, mas Ele guarda a tua alma, Ele guarda a tua vida, Ele guarda os teus pensamentos, Ele guarda por completo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Novamente nós vemos um ciclo sendo fechado. O Senhor guarda todos os teus passos, a entrada no teu trabalho, a saída do teu trabalho, a entrada na faculdade, a saída da faculdade, a entrada no colégio, a saída do colégio, a entrada no casamento, o fim do teu casamento lá na morte. O Senhor guarda. Aleluia. João 16:33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. E se nós cremos neste Deus que venceu o mundo, nós vamos passar por essas tribulações crendo na bênção, crendo na vitória, crendo que a nossa vitória não é tão somente aqui, mas é na eternidade, na cidade do Rei, na Jerusalém celestial, lugar sem pranto, sem dor, onde nós vamos descansar de toda a luta que passamos. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Vamos crer neste reino celestial. Vamos crer que Ele nos guarda de toda obra maligna. Crente não tem medo de batuque, irmãos. Crente não tem medo de obra de feitiçaria. Crente não tem medo de vizinho que faz obra de feitiçaria. Crente não tem medo de olho grande. Crente não é supersticioso. Crente crê que o Senhor livra de todo mal. Ora, não podemos ser meninos, ou como folhas levadas pelo vento, de um lado para o outro. Não, mas me olhou torto, vai me acontecer alguma coisa. Não, mas me jogou uma praga. Ora, meu querido, aonde a nossa fé está alicerçada? É em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos livra de todo mal. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo ou a espada? O homem não pode nos separar deste amor. Nenhum mal que passamos nesta terra pode separar o servo do Senhor do amor de Deus, de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas tem que ser servo. Romanos 8,1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não pode haver condenação. A vida tem que ser ilibada, reta, limpa diante de Deus. Cristo é aquele que nos preserva. João 17:24 é uma passagem maravilhosa. Teríamos que ler até mais versículos. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. O Senhor está falando ali, João 17 é tremendo. Que todos aqueles que o Senhor deu a Ele, que Ele guardou, que Ele zelou, que Ele revelou o Pai através dele. Nós somos de Deus, irmãos. Nós somos de Cristo Jesus.
Nós vimos o Pai através de Cristo Jesus. Nós precisamos viver como servos, vivendo para Ele, sendo a imagem de Cristo, como disse Paulo, não nos conformando com este mundo, mas tendo a mente transformada pela santa e bendita palavra de Deus, que ilumina os nossos passos, que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E para terminar, 2 aplicações. Para de buscar segurança nas coisas criadas. Olha para o monte do Calvário. Aleluia! Para de colocar a tua segurança no dinheiro, na saúde, na família, no trabalho, na estabilidade política. Esse ano a gente tem que falar alguma coisa, assim, dar umas pinceladas na política. Para de achar que o governante A, o governante B, o partido C, D, vai resolver alguma coisa. Esta estabilidade humana é falha. Para de colocar tua confiança na religião, nas reputações, na inteligência, na nossa experiência. Teria outro testemunho, mas o tempo já está indo. Para de colocar tua confiança em líderes, em ministérios. Coloca a tua confiança no Calvário, naquele que subiu no madeiro, que derramou seu sangue, que foi negado, escarnecido pelos seus, para morrer por mim e por você. Nós choramos e gostamos de ver esta imagem do Cristo apanhando com aquele chicote que era terrível, e nos emocionamos de ver a coroa de espinhos colocadas na cabeça dele. E choramos e lamentamos de ver as cenas no cinema do Cristo sendo crucificado. Mas, irmãos, são imagens de um sacrifício real pela minha e pela tua vida, para nos livrar de nossos pecados, para que hoje venhamos a viver em novidade de vida, uma vida transformada, sem mentira, sem partidarismo, sem rancor, sem mágoa, vivendo de acordo com o amor de Cristo na nossa vida. Segunda aplicação, caminhe com confiança, porque Cristo guarda a tua alma. Caminhe em obediência, caminhe com fé, crendo que o Senhor vai guardar a tua vida, vai guardar a tua alma, vai guardar a tua casa. Vai dar um passo, coloca na presença do Senhor. Vai fazer um negócio, coloca na presença do Senhor. Vai sentar com o chefe para pedir um aumento, coloca na presença do Senhor. Vai ter aquela consulta com o médico que você não quer ter, coloca na presença do Senhor. Creia que Ele guarda a tua alma em todo o tempo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nos colocamos de pé, irmãos.